Agora
assentai-vos. Obrigado pela presença de cada um. Sejam bem-vindos. Fiquei feliz de ver o Fabinho. Ô, Glória! Gosto muito dele. Muito. Pessoas humildes, mas sempre tem ótimas referências. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Abacuque. Livro de Abacuque. Abacuque. Então, o louvor que fala sobre isso. Vamos louvar no final aqui da ministração. Livro de Abacuque, capítulo de número 1. Abacuque 1, vai procurando. Eu vou aqui fazer algumas. Abacuque 1. Profeta Abacuque. Igreja, achou? Achou? História. Vou ler mais Bíblia. Vou ler mais Bíblia. Abacuque. Está na Bíblia. Com certeza. Para te ajudar é antes de Naum. Depois de Naum, eu falei depois de Naum. Nós não estamos. Depois de Jonas. Tem Jonas. A referência melhor é Jonas. Nós não estamos habituados a ministrações sobre Abacuque. Aí a gente encontra um pouco de dificuldade. Acharam aí Abacuque, capítulo 1? Bem? Todos acharam? Depois de Jonas. Que é Jonas, o fujão. Jonas, o fujão. Abacuque capítulo 1. Eu vou iniciar a leitura para não perder tempo. Se o relógio está certo? Está tudo certo, está tudo sincronizado. Dizer assim, capítulo 1, versículo 1. O peso que viu o profeta Abacuque. Ele vai aqui expressar algo a Deus. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Gritarei violências e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vejação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda, litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai, maravilhai vós e admirai vós, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não creeis quando for contada. Eu vou listar aqui o versículo 4, porque esta causa a lei afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Feche seus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo, seja bem-vindo, Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Traz, Senhor, a revelação da sua palavra, que possamos estar atentos aos seus ouvidos, mas que os nossos corações estejam numa terra fértil, para que haja, Senhor, crescimento da tua semeadura. Ensina, Senhor, a ministrar a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Eu vou começar aqui a abrir oportunidades, irmãos, para poder desenvolver. Isso é importante. Para sentir o peso. A gente só que acha que é fácil. É fácil. Isso são vocações. Existe um peso da glória do Senhor. Tem pessoas que não sentem nem mais isso. Falar, sabe, tantas besteiras, né, fora daqui, não tem uma vida voltada ao altar, só que como se estivesse subindo em qualquer lugar. E a igreja é diferente. Nós
nós não podemos ver a igreja de uma forma comum. A igreja é uma forma incomum. A igreja, ela só dá pessoas gente boa, não é isso? Só pessoas educadas, alinhadas, não teve problema nenhum no passado. É verdade? É isso mesmo? A igreja, ela salva ladrões, prostitutas, drogados, viciados. A igreja, ela é diferente. A igreja, ela tem esse poder de transformação quando nós damos essa liberdade. Amém? Então, quando nós entramos da porta para dentro, eu tenho que pôr na minha mente que a igreja é algo sobrenatural, que Deus vai fazer algo através da palavra. Amém? Aqui Abacuque, um dos profetas, e aqui ele começa a analisar toda a situação que está ocorrendo. Ele vai dizer: por que razão me fazes ver a iniquidade, ver a vejação? Porque a destruição e a violência está diante de mim. Há também que suscite contenda ilegítima. Abacuque, aqui, ele não está profetizando ruínas. Abacuque não está trazendo uma sentença de Deus. Abacuque, ele está observando toda a situação que está passando aquela nação. E não é diferente de hoje. Olha a situação que nós vivemos. Quanto a violência, quanto ao roubo, quanto a injustiça, quanto a soberba, quanto a arrogância, a falta de amor ao próximo, pessoas apunhalando uma pelas outras, o amor se esfriando. Então nós vivemos isso, quanto a catástrofe, quantas guerras estão ocorrendo, nações contra nações, por conta de poder, por conta de território. Então nós vivemos isso nesses dias. E Abacuque, ele foi escrito, esse livro, 600 anos antes de Cristo. O que você vê que eles passavam lá, hoje também está passando aqui. Mas há uma grande diferença. Naquela época, eles não tinham algo precioso que nós temos hoje, o Espírito Santo de Deus. Eles não tinham Cristo, não havia vindo ainda. Eles profetizavam a vinda de Cristo. Essa nação escolhida por Deus, como nós somos escolhidos. Aqui Abacuque, ele começa a dizer: por que, Senhor, tanta violência? Por que tanto vexame? Por que as pessoas estão insensíveis? Por que tanto castigo? Por que o ímpio sempre cerca as pessoas justas? Por que o ímpio sempre prevalece? Por que as pessoas que não têm, elas não têm sensibilidade, essas pessoas que não buscam a Deus, parece que elas sempre são felizes, elas sempre estão à frente de nós? Parece que nós vivemos uma vida somente de sofrimento, de derrota, uma vida de angústia, uma vida de tristeza. É mais ou menos isso que Abacuque está dizendo. Ele não está questionando uma profecia contra a nação. Aqui ele está abrindo o coração para Deus. Ele está errado ou ele está certo? Seu ponto de vista, ele está certo ou está errado? Está certo, porque aquilo incomoda ele por dentro. Isso incomoda. Ele está vendo coisas que estão incomodando ele, e ele vai apresentar para Deus desta causa. É como no Salmo de número 13, que eu vou ler para vocês. Vou falar de 3 homens. Vou falar de Davi, vou falar de Abacuque e de Asaf. No Salmo 13, Davi, na sua extrema tristeza, de angústia, ele vai fazer a mesma declaração a Deus: até quando esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o inimigo? Davi, ele questionou também a Deus. Ele colocou a sua oração, tudo aquilo que estava dentro do coração dele, que estava incomodando, atrapalhando, ele apresentou para Deus. E nós devemos fazer isso. Aqui é um diálogo pessoal, íntimo com Deus, como Abacuque. Abacuque não estava questionando, levando profecia. Ele estava observando tudo o que estava acontecendo. Ele poderia se preocupar só com ele. Ele falou: não, porque tudo isso está acontecendo com as demais pessoas. E hoje foi falado em 1 João capítulo 4, de amor. Então Abacuque estava se preocupando, não somente com ele, mas com toda a nação.
E aqui Davi, ele está questionando a Deus: Senhor, até quando eu vou ser afligido? Davi era o escolhido de Deus. Não era o escolhido de Deus? Como nós somos escolhidos. Deus poderia falar: Davi, eu vou poupar você de muitas coisas. Mas Davi é que ele abre o coração para Deus. Eu falo que Davi estava num momento de depressão, de angústia. Ele não está tendo resultados daquilo que ele esperava. Ele não está tendo resultado daquilo na qual ele foi chamado. Poderia dizer que aqui Deus não estava mais respondendo pela narrativa do texto. Parece que Deus se calou, parece que Deus não fala mais, parece que Deus se silenciou. E quando Deus fica calado em silêncio, é onde dói mais. Fala: Deus, eu apresentei isso, mas eu não tenho resultado. Deus fala: aguenta mais um pouquinho, que eu vou tratar disso primeiro de dentro para fora. E às vezes nós queremos resultados externos, e Deus vai trabalhar com resultado interno, porque Ele está nos preparando para algo maior. É de dentro para fora que Ele trabalha, não de fora para dentro. Deus trabalha com estereótipo. Por isso que Ele diz lá em Isaías, no capítulo de número, está em Isaías, que diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Assim como os vossos pensamentos, vamos dizer assim, são pequenos, os meus pensamentos são maiores do que os seus. Então os pensamentos de Deus são diferentes, e nós não entendemos. E aqui Davi, ele coloca em prática o que? Aquilo que incomoda. Sim. Irmãos, quer um conselho? Se tem angústia, tristeza, se não tem culto na igreja, entra no seu particular onde você está e apresenta para Deus. Abre o teu coração para Deus. Abre o teu coração para Deus. Amém? Davi está aqui questionando. Ele vai dizer mais: atenta em mim, ouve-me, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Que ele está dizendo: eu vou acabar morrendo nessa situação. A situação está tão extrema, está tão difícil, a angústia está tão profunda, a situação não muda, que eu estou sentindo já um cheiro de morte, vou acabar morrendo. Eu não quero morrer nessa situação. Então ilumina os meus olhos para que eu venha ver algo diferente. Tira as escamas, muda, Senhor. Mais ou menos isso que ele está dizendo. E vai dizer mais: para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu vacilar. Senhor, eu estou rodeado de pessoas que querem ver a minha derrota. Estou rodeado de problemas. Estou rodeado de situações que não estão sendo resolvidas. O que ele está dizendo, irmão? É o que ele está vivendo. Mas ele vai tomar uma postura diferente. Eu estou parafraseando com Abacuque. São 3 que questionaram Deus, fora os outros. Esses eu coloquei como os principais. Mas ele vai dizer: mas eu confio na benignidade da tua salvação, meu coração se alegrará, mesmo que eu esteja passando por isso, mas eu vou confiar no Senhor, e o meu coração vai se alegrar. Eu não posso permitir que essa situação, essa angústia, esse sentimento tome parte da minha vida, da minha estrutura. E ele não teve ainda uma solução. Ele está dizendo: mesmo eu confio na tua benignidade e na tua salvação, meu coração se alegrará. Ele está dizendo: eu sei que o Senhor está me vendo, eu sei que o Senhor está me ouvindo, mesmo que eu estou abrindo o meu coração para ti, Senhor. Eu preciso de uma resposta, eu preciso do Senhor vir intervir, eu preciso de uma solução do meu problema. O meu problema não só é externo, o meu problema é interno. Sou eu que estou com problema, sou eu que estou com o coração azedo, sou eu, Senhor. Ele vai dizer mais: cantarei ao Senhor porque tem feito muito bem. Eu poderia falar outras coisas, porque vou chamar a existência do que não tem. Eu vou me alegrar na presença de Deus. Eu vou me alegrar na presença de Deus. Se eu olhar pela circunstância para o problema, eu não vou conseguir enxergar a solução que Deus vai me dar. E outro salmista, Asaf, Salmo de número 73, não precisa abrir, só presta atenção aqui. Asaf, no 73, ele já tem uma experiência também com Deus, é um levita.
Ele foi escolhido por Davi, não foi escolhido por qualquer um. Davi passou por uma circunstância, mas alegrou seu coração, não teve uma resposta imediata, mas ele se desabafou e colocou para fora. E às vezes a gente acha que a gente está questionando demais. Não é questionar a Deus, é tirar isso que está te incomodando do coração. Sentimentos bons é uma coisa, sentimentos ruins, se eu não cuidar, a tendência é me derrubar. Asaf, ele começa no Salmo de número 73, ele começa a visualizar as coisas externas. Senhor, os ímpios prosperam, eles são felizes, eles não têm temor, fala do nome de Deus em vão. Ai de mim se faria isto, ai de mim se eu falasse seu nome em vão, eu pereceria. O que ele está dizendo? O ímpio não tem temor, e nós que temos temor, não estamos sendo abençoados. Eles que não têm temor, eles estão prosperando. É que nem Abacuque falou, porque o ímpio sempre cerca o justo, porque o ímpio sempre está à frente. É isso que ele está questionando. Aí ele vai dizer uma palavra: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração. O coração dele já estava voltado à circunstância da angústia. Ele estava tão focado naquela angústia, que tudo que ele fez para Deus, ele está dizendo, foi em vão. Foi em vão, Senhor, o que eu fiz para ti. Foi em vão eu ter batizado, foi em vão eu ter te buscado, foi em vão estar congregando. Tudo que eu faço está sendo em vão. Parece que eu perdi o meu tempo com o Senhor. É mais ou menos isso que ele está falando. Tudo que eu fiz aqui, na verdade, que em vão tenho purificado. O que é purificar o meu coração? Em vão que eu tenho andado em justiça, sendo uma pessoa reta, uma pessoa justa, uma pessoa de índole, de valores, uma pessoa de princípios. Isso daqui é contaminação das coisas que ele estava vendo externa. Alojou na mente e alojou no coração. E o coração é enganoso mais do que todas as coisas. É Isaías 55, 9 e 10 que fala que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. É Isaías 55, 10, 9 e 10. E Jeremias fala a respeito disso, que o coração ele é enganoso mais do que todas as coisas e perverso. Mas Deus quer o meu coração. Não, Deus não quer o seu coração. Deus ele quer que você se expresse a Ele a sua dificuldade, sem ter medo da resposta que Ele vai te dar. Aí Ele vai dizer mais: quando pensava em compreender essas coisas, eu fiquei mais perturbado. Eu não consigo entender, Senhor, por que eles prosperam, porque eles são felizes e porque eu estou vivendo essa vida. Talvez ele está olhando, eu estou vivendo uma vida talvez sem sucesso, uma vida que eu me dediquei, Senhor, a Ti, mas eu não consigo ver a alegria dentro do meu coração. Naquela época, os levitas, eles eram sustentados pelas demais tribos. Eram 12 tribos, uma era separada, que era a tribo de Levi. Então, os dízimos, as ofertas iam para ele, para a manutenção da casa, para alimento também dos levitas. Então, eles recebiam isso. Provavelmente estava passando já por uma situação, um caos. Estava passando por um caos onde as pessoas, no coração se azedou, parou de ofertar, parou de dizimar, ajudar os levitas. Talvez ele esteja passando por essa situação. E quando ele passa por essa situação financeira, é o que mais mexe com a gente hoje, não é? A situação financeira é o que mais mexe com a gente, porque tudo você precisa do dinheiro para poder se alimentar. E quando mexe no bolso, aí o negócio fica feio, não é assim? Talvez a angústia dele seja por essa situação. Senhor, eles estão prosperando, eles estão bem, eu não estou bem, eu não estou prosperando. O diabo ele age dessa forma na nossa mente, dizendo que Deus é culpado de tudo. O diabo ele faz a ruaça dele, sai no fininho, e quem que fica como o alvo? Mas é Deus. Por que Deus permite tudo isso? Por que Deus permite tudo aquilo? Por que Deus permite tudo isso? A questão não é Deus. Lembra que eu falei que na oração, a ausência de luz, o que prevalece é as trevas. A
A ausência de fidelidade, o que prevalece é infidelidade. A ausência de fé, o que prevalece é o quê? O que prevalece na ausência de fé? Incredulidade. Esse homem estava desse jeito. Um homem que era levita, na casa do Senhor, dedicou toda a sua vida, era uma referência de Deus, uma referência até para outras nações. Foi ele que estava ali junto com Davi, e viu as vitórias de Davi, ele contemplou a glória do Senhor descer sobre o templo de Salomão. Mas chegou num ponto, por conta da situação de escassez financeira, de tudo que está ocorrendo, o coração dele azedou. E ele vai dizer mais: quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Vou pedir uma gentileza aqui. Acho que tem uma vassoura aqui na cozinha. Quem pode pegar a vassoura aqui? Vou mostrar algo aqui para vocês. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Vou fazer aqui uma dinâmica rápida para vocês entenderem. Fica aqui. Oi? Eu vou pedir a gentileza. Põe a palma da sua mão embaixo, uma só. Vai equilibrando a vassoura, sem deixar cair. Tenta de novo. Tenta de novo. Amém? Por isso, o que você quer dizer com isso? Você viu que na primeira vez que ele fez, ele teve que olhar para a mão? Não olhou para a mão? Ele não olhou para a mão? Ele colocou aqui. Olhou para a mão. Aí na segunda que ele fez, olhou para onde? Por quê? Para manter o equilíbrio. Vocês pegaram? Quando nós olhamos para o problema, perdemos o equilíbrio. Quando nós olhamos para cima, Deus dá o equilíbrio. Tem hora que você vai ter oscilações, mas se você continuar olhando para baixo, você não tem equilíbrio nenhum. Quando você olha para cima, vai ter equilíbrio da parte de Deus na sua vida, porque Ele sabe da nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Asaf está dizendo: até que eu pensava em compreender isso, sobremodo fiquei perturbado, até que eu entrei no santuário de Deus, então eu entendi. Quando ele buscou a Deus, olhou para cima, não olhou para o problema, Deus começa a se revelar para ele. Falei: Asaf, você estava com o coração azedo, você estava com um pensamento negativo. Em nenhum momento ele julgou Asaf, pelo contrário, ele só ouviu. Deus se colocou como um psicólogo. Eu preciso ouvir. Desabafa tudo o que você tem que desabafar. Senhor, a minha situação é essa, eu não aguento mais. Desabafa, abre teu coração, tira essa erva daninha. Fala: Senhor, a minha situação é essa, Pai, eu preciso de socorro. E às vezes a gente vai buscar socorro em revelações de outras pessoas. Aí vou lá na igreja que Deus vai revelar. Deus não pode se revelar a você? Asaf era um homem comum como eu e você. Era um homem também de igreja, era um homem também que era levita, era um homem que tinha princípios e valores como vocês têm. Mas ele enfraqueceu porque ele olhou pela situação de escassez, a situação financeira, a situação, outros estavam prosperando, e começa a se comparar. Eu não posso comparar o puro, o justo, com aquilo que é impuro, com aquilo que é ímpio. Eu não posso fazer comparação com o outro. Se eles estão prosperando, aquela prosperidade, entre aspas, aquilo é passageiro. Tem muitos que têm, mas não tem paz de espírito. Não tem paz de espírito. Eu estava assistindo, eu, a minha esposa, os documentários de pessoas famosas, de como elas morreram. A mídia mostrou uma coisa, mas quando eles começam a fazer um documentário é mais profundo. Gente, eram pessoas ricas, com muito dinheiro, mas se suicidaram. Ué, mas é o dinheiro, elas podem comprar o que ela quer, mas não tem paz de espírito. Aí Deus se revela, falou: Asaf, o fim deles, eu vou te mostrar o fim deles.
Deus revela o fim dessas pessoas que não têm comprometimento com Deus. Olha essas pessoas. Agora olha para você. E a Bíblia vai dizer, até que eu entrei no santuário de Deus, então eu entendi o que Deus haveria de me revelar. E ele vai dizer mais lá em Salmo 77, onde muitos falam que, Senhor, já vi pessoas aqui falando a respeito sobre o Salmo 77, a parte que lhe interessava. Lê o texto todo, o que Davi está expressando. Aqui na verdade não é Davi, é Asaf que está se expressando. E ele vai dizer as mesmas palavras, está dizendo isso parafraseando com o Salmo 73. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que vinha de geração em geração? Ele está questionando, Senhor, acabou, Senhor, as suas promessas? Cerraram? Minou, não tem mais promessas? Cerrou tudo? Acabou, Senhor, o seu amor, a sua fidelidade para conosco? E ele vai dizer mais, cessou para sempre a sua benignidade? Acabou já a promessa que vem de geração em geração? Esqueceu-se de Deus de ter misericórdia? Ou encerrou elas as suas misericórdias na sua ira? Será que Deus está irado que as coisas estão ocorrendo? O que está acontecendo? É o que ele está questionando Deus. E ele vai dizer algo, olha aqui, irmãos. E eu disse isto, é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Em Salmo 73 ele vai dizer, isso azeda o coração. Ele está dizendo, quando eu penso assim, coisas negativas, eu crio enfermidade na minha mente. O que é enfermidade na minha mente? Em vez de eu equilibrar olhando para o alto, eu estou equilibrando olhando para baixo. Essa enfermidade está dizendo que os seus pensamentos vão ser corrompidos. Porque você só está olhando para as coisas naturais, não está olhando para as coisas espirituais. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2, 14 e 15, que as coisas espirituais elas se revelam espiritualmente, e as coisas naturais se revelam naturalmente. Quem é natural, que está com essa mentalidade caída, mentalidade de inferioridade, de angústia, de tristeza, só está olhando para a circunstância, está dizendo que esta pessoa ela não consegue discernir o que Deus vai fazer, não consegue discernir nem a voz do Senhor. Então ela entra em um estado assim, como eu posso dizer assim, não é só preocupação, aquilo que é mais preocupado, como chama? Que a pessoa ela está além da preocupação, ela precisa fazer algo, ela está desesperada, é a palavra certa, ela está tão desesperada que tudo que manda para ela acaba aceitando. A Priscila mandou um negócio para mim, eu falei, Priscila, tenho que falar. Eu falei, não vou entrar em detalhes. Eu falei, irmão, bloqueia isso aí não é de Deus. E ela não é uma pessoa desesperada. Se é uma pessoa desesperada, vai aceitar aquilo que a pessoa está colocando. Tem muitas pessoas que estão usando a rede social profetizando coisas onde Deus não profetizou. Tem muitas pessoas querendo te dar soluções mágicas onde não existe. Existe um caminho a seguir, existem provas, existem lutas, existe angústia, existe tristeza, mas o Senhor fala, de todas elas eu estou também presente. Ele diz, no mundo vocês vão passar por aflições, por angústia, tristeza, mas eu estou presente. Então abra o teu coração, não sai buscando revelações, pelo amor de Deus, gente. Vocês estão debaixo de uma autoridade do Senhor, vocês estão debaixo da palavra. Se tem dúvida, busque uma liderança. Fala, está acontecendo isso, eu tenho dúvida. Compartilhe o seu problema com aquele que pode não solucionar, mas te dar uma referência para que Deus dê a solução do seu problema. Tem aconselhamentos que não precisa de oração. Pastor, não, você precisa de um aconselhamento para colocar os seus pensamentos na rota de Deus. E tem situações que eu preciso orar para que Deus venha intervir. Jesus orientou também. E aqui o Senhor, ele orientou, ele não orou, falou, peraí, Asaf, eu vou orar por você. Asaf, ele abriu o coração e Deus entrou aqui com uma orientação. Eu vou te mostrar, vou revelar. Amém? Voltando aqui para Abacuque, para finalizar. Abacuque, ele começa a questionar a Deus de tudo que está acontecendo. O
povo estava vivendo um momento difícil. Esse povo estava vivendo um momento de vergonha, porque os ímpios, os inimigos estavam tirando deles. Os inimigos estavam cercando cada vez mais que eram os ímpios. Eles estavam ali. Estava extorquindo o povo de Deus. Por quê? Pergunto, por que, pastor, estavam extorquindo o povo de Deus? Por que Deus levantou uma nação ímpia? Por que Deus está permitindo o ímpio fazer isso com o justo? Por que está acontecendo tudo isso que acontece hoje, irmãos? Vocês pararam para pensar? Primeiro, para cumprir as escrituras. Segundo, o amor de muitos está se esfriando. Terceiro, as pessoas não leem mais Bíblia. Quarto, as pessoas só buscam Deus quando só precisa. Quinto, Deus ele não é loteria para poder mudar a sua situação só financeira, não. O primeiro pensamento de Deus é abençoar você por dentro, abençoar a sua família e te dar uma estrutura, não somente espiritual, mas familiar. As demais coisas serão acrescentadas. Então as pessoas elas procuram alcançar resultados, metas. Elas não se preocupam mais com seus funcionários. Elas não se preocupam mais se aquela pessoa está passando necessidade ou não. Elas não querem saber de nada disso. Querem alcançar metas, porque eu tenho um legado e eu vou fazer isso. Nós estamos vivendo isso. Esse povo estava vivendo isso. Os de fora estavam prósperos e os que eram da casa estavam sendo escravizados. Não é diferente aqui no Brasil. Depois você corta isso daí, irmão. Se você vai no Braz, você só encontra brasileiro lá com loja? Eu vejo brasileiro trabalhando para estrangeiro. Mas o país é nosso. Aí você vai em outros lugares, você vê outras nações, pessoas empresárias e brasileiro trabalhando. Para quem? Para estrangeiros. É o que estava acontecendo com esse povo. Ele estava questionando: Senhor, nós estamos sendo oprimidos, nós estamos sendo, sabe o que? Saqueado. Mas a palavra vai dizer que ele estava focado num problema, nessa situação. Aí o que ele vai fazer? A Bíblia vai dizer que ele vai tomar uma atitude, como Davi tomou e como Asaf tomou. Ele vai subir para a torre de vigília. Por que ele vai subir para a torre de vigília? Para poder ver de um outro ângulo o problema. O que é subir na torre de vigília? É buscar a Deus. Existem problemas que eu não sei o que você está passando, mas Deus conhece. Existem problemas que eu consigo resolver para você, mas existem problemas que é entre você e Deus. Aqui é algo pessoal entre Abacuque e Deus. É entre ele e Deus. Abacuque é um profeta. Ele poderia ter um discernimento, mas a situação tirou a visão dele. A situação tirou a percepção dele, ao ponto de pôr para fora: Senhor, estou passando por tudo isso. Por que tudo isso? Tudo isso tem uma razão, tem um porquê. As pessoas estão se afastando cada vez mais de Deus, e Deus sempre está chamando. Os louvores antigamente, vou trazer aqui os louvores antigamente, dizia assim, como chama aquela, hoje está, deixa eu te usar. O outro é: usa-me, transforma-me. O louvor antigamente se prostrava, falava: Deus, me usa. Agora Deus nos louvores fala: deixa eu te usar. Deixa eu te usar para pregar, para profetizar. Você vê como está mudando? Nós vamos mudando de geração em geração, e quando mudamos a geração, mudamos também o nosso pensamento. Irmãos, que é um conselho: faz que nem Abacuque fez. Sobe na torre de vigília para olhar o problema de um outro ângulo. Os problemas são reais, os problemas ele existe. A situação é esta, é entre você e Deus. E quando ele sobe na torre de vigília, Deus vai se revelar para ele. É algo pessoal.
Deus quer se revelar para vocês como Ele se revela para mim. Deus quer se revelar para vocês como Ele se revela para a missionária Monique. Deus quer se revelar para vocês como Ele se revela para muitos pastores. Deus, Ele quer se revelar também para vocês. Não é só eu que tenho intimidade. Todos podem ter intimidade. Deus não ama mais a mim do que você. E Deus não ama menos você do que a mim. Porque Deus é o próprio amor. Ele não tem porções de amor. Ele é o próprio amor. Mesmo que você não ame Ele na proporção que tem que ser amado, Ele te ama mesmo assim. Amém? Abacuque passa por tudo isso. Ele olha toda a situação e vai olhar o problema de um outro ângulo. Quando eu estou no problema, eu não enxergo. Então sai um pouco dessa situação, entra no teu particular com Deus, Ele vai te dar um outro ângulo do que você está passando. É diferente comigo, vai ser diferente com vocês. Ele vai te mostrar um outro ângulo da situação. Porque quem está dentro não enxerga, é que nem um técnico. Para que tem um técnico no time de futebol? Para olhar onde está o quê? Onde pode ser melhorado. Não, você vai atacar aqui, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. É a mesma coisa, o Espírito Santo do Senhor. Ele vai te dar uma trajetória. Você está no meio do problema, você está sendo bombardeado, a tua cabeça está cheia, você não está aguentando. Então, entra em silêncio e fala: Deus, eu não aguento mais. Preciso de uma resposta. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Deus vai te dar uma resposta. Isso é uma quarta profética, uma palavra profética sobre a tua vida. Davi era amado de Deus, mas Deus não poupou ele passar por alguns problemas, porque ele estava sendo preparado para ser rei. Asaf passou por muitos problemas, mas ele estava sendo preparado para ser uma referência de louvor e adoração ao Senhor. E Abacuque estava sendo preparado para abraçar as causas. Todos esses nomes são nomes hebraicos. Davi, amado do Senhor. Asaf é ajudador. E Abacuque é abraçar a causa. Hoje o Senhor manda te dizer: eu amo vocês, eu vou juntar vocês, e essa causa é minha. Estou abraçando a tua causa hoje. O Senhor está dizendo: hoje eu estou abraçando a tua causa, e você vai ter resultado naquilo que você tem colocado diante de mim. Abacuque, ele subiu na torre de vigília, olhou para um outro ângulo da situação, e Deus começa a se revelar para ele. Aleluia, glória a Deus. Vai dizer aqui no capítulo 2: ah, Senhor, Tu és lindo e maravilhoso. Glória a Deus. Vai dizer assim: eis que a sua alma se incha. São situações que nós passamos. A nossa alma se incha. Não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O que está dizendo? Esta situação não vai te parar. Vai dizer mais: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. O que ele está dizendo aqui? É simples. Essas pessoas que eram ímpias, que estavam cercando o justo, que é a situação toda, a segurança deles eram títulos. Eu tenho títulos, então eu tenho uma segurança. Eu sou rico, então estou seguro. Eu tenho boas influências, então eu estou seguro. A nossa segurança não está em títulos. A nossa segurança não está na riqueza. A nossa segurança não está em influência. A nossa segurança está no Senhor. Ele é a tua segurança. É o que o Senhor começa a falar com Abacuque, se revelar. Ele vai dizer mais: eu amo essa parte, porque porquanto ainda que a figueira não, aleluia, nem que haja fruto na vide, ou produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja mais vaca,
Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E ele vai trazer a palavra-chave: Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. O que ele está dizendo? O Senhor, eu estava numa situação de baixa autoestima, angustiado, triste, mas quando eu busquei o Senhor fez me enxergar que o Senhor vai me exaltar. Amém? Pode pôr louvor aí, uma oportunidade. Se coloca de pé, igreja, em nome de Jesus. Senhor, podemos aprender com Abacuque, Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tocar, por mais pressão que seja a situação, controle Deus que não vai deixar essas lutas me matar, o desespero me tomar,